Flávia, bom dia. Bom dia. Então, temos uma nova lei, que criou a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Vamos combinar que o brasileiro desperdiça muita comida, né? Exatamente. E essa lei vem ao encontro, né, de evitar esse desperdício ou de dar um bom destino a esse excedente, né? E uma coisa que todo mundo se questiona a doação de alimentos não perecíveis. A gente vê várias campanhas por aí falando sobre isso e, graças a Deus, o brasileiro muito solidário sempre atende. Mas quando a gente vai num restaurante ou em algum evento que tem tanta comida pronta, termina o evento ou com fraternização ou uma promoção de um restaurante, seja lá o que for, você vai embora e duvido que ninguém tenha pensado ainda o que eles fazem com a comida que sobra. Essa lei também é para isso, para essa comida que já está pronta? Sim, essa lei vem inovar principalmente nesse sentido, né, para Uhum. falar de doação de alimentos já preparados, né, possibilitando que, respeitando alguns critérios, esses alimentos preparados, prontos para consumo, também possam ser doados. E de que forma eles podem ser doados? Na verdade, assim, respeitando os critérios para que eles possam ser comercializados, dessa mesma forma eles também poderiam ser doados, né. Existe um conjunto de critérios mesmo que os alimentos precisam, respeitar, né, em todas as suas etapas de produção, desde a aquisição, passando pela conservação, pelo pré-preparo, preparo, manutenção e até a distribuição, e esses são os mesmos critérios que também precisam ser atendidos para que eles também possam ser doados. Uhum. E para quem eles seriam doados? Por exemplo, um restaurante poderia doar para o próprio pessoal do restaurante, porque parece que eles não fazem isso, né? Sim, pode doar, né, para os seus próprios funcionários. Na verdade, muitos restaurantes acabam fornecendo esses alimentos, não necessariamente para os funcionários levarem para casa, mas para que eles possam consumir no próprio restaurante e tal, Uhum. né? Mas uma doação pode ser tanto para esse, né, que a gente poderia chamar de público interno, né, para os funcionários do próprio restaurante, quanto para um público externo, que pode ser qualquer pessoa, né? E especialmente as pessoas em maior vulnerabilidade social, que teriam dificuldade de acessar esses alimentos se elas precisassem pagar. Mas como seria, por exemplo, as pessoas em situação de rua? É, o restaurante poderia fazer marmitas e levar para essas pessoas, ou eles têm que entregar em algum lugar que vai fazer essa distribuição? Bem, pode ser de qualquer uma das 2 formas, né. A Uhum. questão é que esse alimento, né, em termos de condição sanitária, de segurança do alimento, a principal questão é que esse alimento seja entregue ao consumo, seja para quem for, em condições de consumo, né, que esse seja um alimento seguro. Se o estabelecimento, o restaurante no caso, vai entregar direto para o consumidor, ou se vai ter um intermediário que vai fazer essa entrega, fica a critério de cada estabelecimento. O que realmente precisa é que, no momento do consumo, esse alimento esteja próprio para consumo, né? Esteja seguro para quem for consumir. Pois é, aí me veio uma outra dúvida e eu acredito que seja também dos nossos ouvintes. Você entrega uma comida perfeita, mas a pessoa vai Uhum. comer horas ou até no dia seguinte ou depois, vamos dizer assim, ou vai esperar para levar para casa para dividir com mais alguém. De qualquer forma, você tem um tempo maior. Qual é a segurança jurídica que esse restaurante tem de que a pessoa que recebeu essa doação, que não comeu na hora ou que levou mais um tempo, que a comida possa ter estragado, que segurança jurídica o restaurante tem para dizer não, eu entreguei a comida boa? Uhum. Bem, a segurança jurídica se embasa na própria lei, né, que hoje a lei que rege a doação de alimentos é a Lei Federal 15.224 de 2025. A Uhum. responsabilidade do estabelecimento vai até o momento em que ele oferece a comida para consumo. E a responsabilidade do consumidor começa quando ele recebe esse alimento até depois que ele ingere esse alimento, né? E aí o que o estabelecimento precisa ter em mente é de que ele é responsável por todas as etapas do processo produtivo, aquelas que eu falei anteriormente, até a entrega para o consumo. Ele não tem como se responsabilizar dali para frente, porque Uhum. exatamente pode acontecer todas essas situações que você falou. A pessoa pode deixar para comer depois,
depois, pode guardar no carro, pode pegar um ônibus e demorar mais de 2 horas para consumir esse alimento, e aí isso não tem como ficar na conta de responsabilidade do estabelecimento, mas ele precisa garantir que até a hora em que ele entregou esse alimento para consumo, seja a refeição paga ou a refeição doada, ela esteja segura. E para isso, a gente, enquanto vigilância sanitária, orienta, né, e cobra dos estabelecimentos uma série de controles para que se tenha essa segurança. Uhum. Agora, nem todos os alimentos podem ser doados, até porque sai da refrigeração, por exemplo, não aguenta muito tempo. Tem essa separação também? Sim, na verdade, se tem esses controles, né, que basicamente o alimento, em se tratando de alimentos preparados, né, de comida pronta, o alimento que precisa estar quente, precisa estar em no mínimo 60 graus, né, ser conservado a no mínimo 60 graus, e o alimento que precisa estar refrigerado precisa estar a no máximo 10 graus, por algumas horas, né? Isso aumenta bastante a segurança com relação ao consumo desse alimento, né? Então, é esse o tipo de controle que o estabelecimento precisa fazer. Fazendo esse controle, qualquer alimento estaria próprio para consumo dentro de algumas horas, estando conservado a essas temperaturas, né? E aí, nesse sentido, só os alimentos que já estão visivelmente alterados, né, aparentemente alterados, ou com o sabor alterado, ou que já estão vencidos, ou que estão com a embalagem violada, ou que se tem alguma dúvida quanto à sua integridade, é que não deveriam ser consumidos de jeito nenhum, nem comercializados e nem doados. Flávia, dá para dizer que algum tipo de alimento é mais desperdiçado que outro? Eu não saberia dizer, né? Mas do que eu tenho de vivência prática fazendo inspeções é que se joga muito alimento fora preparado para consumo, né? Principalmente aquele que vai para as pistas, né? Para os balcões de distribuição e não são vendidos, né? E aí não tem muito como saber que tipo de preparações são mais desperdiçadas. Normalmente vão ser aquelas que o público daquele estabelecimento não tem tanta aceitação, né? Então, mas de forma geral, alimentos preparados são bastante desperdiçados. A educação alimentar pode caminhar junto com essa lei aí para evitar desperdício? Certamente, em vários aspectos, né? E isso nós, enquanto vigilância sanitária, já trabalhamos em alguma medida, principalmente junto aos estabelecimentos, né? Orientando quanto a controle maior de processos, né? O planejamento melhor da produção dos estabelecimentos para evitar que se produza uma quantidade maior do que o estabelecimento vai dar de saída para esses produtos. Isso já diminuiria o desperdício, né? Pensando que o que é produzido em excesso acaba sendo jogado fora, pode acabar sendo jogado fora, né? Então, essa é uma questão. E outras questões são realmente de, em se tendo um excedente, dar uma destinação adequada, né? Adequada no sentido de otimizar o uso desses alimentos produzidos em excesso, digamos assim, né? E aí, em termos tanto nutricionais quanto, principalmente, de segurança alimentar, e especialmente quando a gente fala de um público que é mais socialmente vulnerável, é muito importante, né, dar a destinação adequada para esses alimentos, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa num self-service que tem uma variedade grande de preparações, né, que tem carnes de diferentes tipos, cereais, leguminosas, saladas, sobremesas, talvez e tal, se tem uma gama muito grande de alimentos, de grupos de alimentos diferentes e, portanto, de nutrientes diferentes que vão fazer a diferença na alimentação de pessoas que, não recebendo isso por doação que seja, deixariam de ter oportunidade de ter acesso a uma alimentação que é variada, que é saudável nutricionalmente. Vamos lá. Essa legislação, ela pode ou ela vai impactar diretamente no combate à fome, ou ela vai ser apenas uma mãozinha, uma parte da solução? Certamente ela é uma parte da solução, né? Porque, na verdade, ela é uma lei que vem manejar um excesso que, se há planejamento por parte dos estabelecimentos, nem aconteceria tanto,
né? Então, a gente não pode pensar que é a solução dos problemas, porque, na verdade, a solução de um problema social precisa de ferramentas no nível social também para resolver esse problema pela raiz, né? Então, remedia, né, porque quem tem fome tem pressa, né, precisa ter a sua necessidade atendida num curto prazo, e esse excesso vem atender a essa demanda. Mas depois, na próxima refeição, vem a fome de novo, né, e aí precisa de um remédio mais perene para resolver esse problema, que só com o excesso de alimentos no mercado, certamente isso não vai ser resolvido. Para a gente encerrar, Flávia, a gente falou muito de restaurante aqui, mas no início eu dei exemplos da gente ir a eventos, né, festas, Uhum. enfim. Essa lei vale para quem? Vale para o restaurante, vale para o cerimonial de um evento importante, vale para um barzinho que produz também ali para os seus consumidores? Sim, vale para qualquer estabelecimento que produza alimentos. A questão principal é realmente ter os controles necessários para que se garanta que o alimento que vai ser oferecido tenha segurança. E em muitas situações, né, por exemplo, eventos que são abertos, que os alimentos ficam ali expostos, que não se tem muito controle de temperatura dos alimentos que estão expostos, isso já fragiliza, você já não consegue ter essa garantia. E aí dificulta para se fazer uma doação. Na verdade, normalmente esses alimentos de eventos, por exemplo, esses que ficam expostos, acabam não sendo doados porque não se tem essa segurança com relação ao alimento. Uhum. E os estabelecimentos, eles são obrigados a fazer a doação? Não, não são obrigados de forma alguma, né? É sugerida que seja feita a doação até para dar uma destinação, para dar uma utilidade do excedente que é produzido e que não vai ser servido, né, em outro momento ali por aquele estabelecimento, mas não é obrigatório. Flávia, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN, tirando as nossas dúvidas a respeito dessa lei. E a gente espera que, mesmo não sendo obrigatório, que os estabelecimentos façam a sua parte e contribuam um pouco para a gente tentar diminuir essa questão da fome. Como você falou, quem tem fome tem pressa, né? Uhum. Eu que agradeço a oportunidade e temos o mesmo objetivo aí pela frente. Flávia, obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Tchau, tchau.